A vida é uma atribuição temporária. Hoje é o dia 6 do estudo Uma Vida com Propósito, baseado neste livro do pastor Rick Warren. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Filadélfia de Santa Cruz. Em Salmo 39, verso 4, diz assim: Senhor, faz-me lembrar quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a nossa vida é uma atribuição temporária. E sendo temporária, a gente tem pouco tempo para realizar as coisas que Deus tem nos dado. Então, a vida de hoje tem muitos entretenimentos, tem muitas coisas para te distrair, para te tirar do foco. Isso não ocorre apenas na vida espiritual, mas também na vida material, no trabalho, como as redes sociais, que tomam um demasiado tempo da sua vida e você não consegue realizar suas tarefas mais corriqueiras e até mesmo o seu trabalho. Então, como a nossa vida é temporária, nós temos que focar nas coisas mais importantes. E se você baseia a sua vida na eternidade, nas coisas espirituais, naquilo que Deus já te falou, então você vai remir o seu tempo, você vai aproveitar o seu tempo para poder realizar coisas para Deus, porque a sua vida tem um propósito de existir. Deus te deu permissão, seu coração está batendo agora, Deus te deu oportunidades, atribuições, te deu talentos e dons, porque Deus tem algo para realizar na sua vida. No Salmo 119, verso 19, o salmista também fala: viverei poucos anos aqui na terra. Então, é uma realidade dura, mas que nós temos que encarar de frente e realmente focar naquilo que é mais importante, criar o nosso legado para a eternidade. Amém? Nossas decisões hoje vão influenciar naquilo que nós fazemos no futuro. Então a vida a vida terrena é uma atribuição temporária. Então a Bíblia diz assim que a Bíblia é cheia de metáforas referente à natureza breve e transitória da vida terrena. Então nós vamos ver comparações que a vida é uma neblina, é uma passagem estreita, um sopro, um fio de fumaça. Em Jó 8, verso 9, diz que nós nascemos ontem e os nossos dias passam como sombra, né? Então a gente tem que se dar conta disso. Nós não devemos estar nessa terra apegado às coisas. A terra é apenas uma residência temporária. O seu corpo hoje é apenas uma residência temporária. Temos que lembrar disso. Em Salmo 39, verso 4 vai dizer também: então finalmente pedir a Deus. Olha o que o salmista diz: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil. Então, a Bíblia várias vezes vai usar essa seguinte metáfora. Lembra nas lições anteriores que nós falamos sobre as metáforas da vida, que regem muitas vezes a cultura, que regem muitas vezes o pensamento de como você vai encarar a vida, de como você vai viver a vida? E as pessoas fazem tatuagens, as pessoas usam símbolos, as pessoas usam camisa com slogans. Então, como você encara a sua vida, ou as metáforas, ou os símbolos que você usa para descrever a sua forma de viver, naquilo que você acredita, então isso vai reger a sua vida, a sua história. Inconscientemente, você então vai viver uma vida longe dos propósitos de Deus, porque muitas coisas desse mundo, como diz a palavra, esse mundo jaz do maligno, então muitas coisas desse mundo vão demonstrar que, vão tentar mostrar, desculpa para você, que você não precisa de Deus, que você pode viver a sua própria vida, a sua própria história, que você vive para o seu bel prazer, para que coisas que te façam feliz. E a gente sabe que não é bem assim. Deus nos deu a vida e nós temos uma responsabilidade com ela. Nós temos que usar a nossa vida de forma responsável. E a palavra diz, vai usar várias vezes essas metáforas, que nós estamos numa habitação temporária, nós estamos num país estrangeiro e existem termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante, né? E 1 Pedro vai dizer, capítulo 1, verso 17, se vocês chamam Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra, tá bom? Então, a nossa identidade está no lar eterno, nossa pátria é o céu.
Então, Jesus sempre mostrou isso para nós, né? Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vidas terrenos. Por isso, a gente não pode tentar enganar ao Senhor, como diz Tiago capítulo 4:4, né? Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus, tá bom? Então a Bíblia também vai falar que nós somos chamados como embaixador. O embaixador não tem residência fixa onde ele fica. Lá nos tempos remotos se chamavam os embaixadores para fazer negociação de guerra ou de paz. Enfim, você enviava um embaixador ao outro exército e aí eles faziam então uma negociação de paz ou termos de paz, onde se negociavam a paz, né? Hoje, o embaixador tem esse termo, né, diplomático, em que cada país tem embaixadores de outros países amigos, o qual tem comércio, tem interesses, relações internacionais em comum, e esses embaixadores, então, intermediam, né, fazem essa interseção entre um governo e outro. Nós somos chamados como embaixadores de Cristo, né? Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Então nós estamos nessa terra temporariamente. Fomos colocados aqui por Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, do reino de Deus que já está chegando, e nós precisamos anunciar às pessoas que estão aqui que o reino de Deus está chegando, que o reino de Deus está próximo e que nós sim devemos rever nossos conceitos, nossos atos. Devemos sim olhar para a nossa consciência, que muitas vezes nos diz o que é certo, o que é errado. Nós realmente devemos anunciar que o rei está chegando, ele vai vir para reinar em toda a terra. Ele vai vir para buscar um povo santo, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tá bom? Então 1 Coríntios 7,31 também diz: os que têm contato frequente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que ele contém passarão. Então tudo que Deus te deu, as riquezas, casas, carros, emprego, habilidades, enfim, tudo isso vai passar. Você tem que cuidar sim, de uma forma responsável, de uma forma intensa, saber que detalhes pequenos da sua vida podem decidir o futuro. Então é importante que você tenha o discernimento, é importante que você tenha a inteligência para saber viver a sua vida com o propósito de Deus. Você foi colocado aqui para agradar a Deus. Então não se amolde com as coisas desse mundo, com as modas desse mundo, os modismos desse mundo, as filosofias desse mundo. Baseie-se sempre na palavra de Deus, tá bem? Então, as coisas que já conversamos e vamos falar nesse capítulo, né? Fala aqui que a gente tem que lembrar, se a gente sempre se lembra, né, disso, que a vida é um teste, que a vida é um cargo de confiança, que a vida também é uma atribuição temporária, é um dom que Deus nos deu temporariamente. E então o encanto que nós sentimos pelas coisas do mundo vai se desfazer. Então o apego que nós sentimos pelas coisas do mundo vai se desfazer e nós realmente vamos focar naquilo que o Senhor nos deu. As coisas que agora vemos e que estão aqui hoje, amanhã desaparecerão. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Então está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Ou seja, nós nunca seremos completamente felizes aqui nessa terra. Aqui não é o nosso lar definitivo. É por isso que Deus permite que você sofra decepções. É por isso que Deus muitas vezes não responde todas as suas orações. É por isso que nós passamos por provações. Por quê? Para que você não se apegue demais a esse mundo, para que você entenda que Deus tem um plano maior na sua vida e para que você então saiba, este não é o fim da sua história. Apesar das perseguições, das lutas, das tempestades, este não é o fim da sua história. E também essas lutas nos lembram que o nosso lar não é aqui. As lágrimas lembram que o nosso lar não é aqui. Lá em Apocalipse fala que Deus um dia vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, né? Então, as injustiças que nós sofremos aqui, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, isso só virá quando o reino de Deus ficar plenamente estabelecido aqui na terra. E, enquanto isso,
temos que viver como se fôssemos forasteiros, tá bom? Então, C.S. Lewis diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, é um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama, né? Que a vida em abundância não equivale à abundância material. A fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. E sabendo disso, nós vemos que Paulo, apesar de ter sido tão fiel ao Senhor, feito tantas coisas, né? Ele acabou na prisão. Nós vemos que João Batista foi fiel e foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados. Se eles vivessem sobre essa ótica, que nós temos que ter sucesso aqui na terra, ou buscar esse sucesso a todo custo, ou que as promessas de Deus nos dão esse sucesso, eles então perderiam a sua fé, né? Mas como diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 13, todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Então, o capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre uma galeria da fé, onde várias pessoas que exerceram sua fé, que confiaram em Deus, né? Muitos deles não alcançaram a sua promessa em vida, mas o fato de viverem uma vida no propósito de Deus, conseguiram então conservar aquele pacto, aquela aliança que eles fizeram com Deus, e por causa da sua fidelidade, das suas promessas, essas promessas chegaram até nós, essas promessas chegaram aos seus filhos. Então isso que é importante, todos nós fomos chamados para um propósito, tá bom? E que a gente não se apegue a esta vida, né? Sabendo que ela é temporária e tudo que nós vemos agora vai passar. Céus e terra vão passar, mas as palavras do Senhor não irão passar, tá bom? E quando você chegar lá no céu, você vai dizer a seguinte frase, e quando você chegar no reino de Deus, você vai dizer essa frase: porque fui dar tanta importância às coisas temporárias. Então, que a gente valorize agora aquilo que é eterno. Não só aquilo que vê, mas aquilo que não vê, que vai durar para toda a eternidade, que é aquilo que Deus preparou para nós. Que não desceu o coração do homem, onde ninguém imagina o que Deus realmente fez para nós. Mas Ele fez, Ele falou, lá no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então eu vou preparar-vos lugar, tá bom? Então, no dia 6, a gente tem uma reflexão. O mundo não é o meu lar. Essa é uma casa temporária. Um versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 18. E aí vem a pergunta para a gente terminar. Como o fato da vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento, tá bom? Então, medite aí na sua vida, peça orientação ao Espírito Santo primeiramente, tá bom? Peça orientação, busque orientação pela palavra de Deus e continue estudando conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida, até o próximo estudo.